Bom dia, bom dia, bom dia, jovens. Ou boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, sei lá que horário vocês estão assistindo isso. Tudo bem? Bom, vamos lá, mais uma aulinha aí marota. Continuando no caderno 2, a gente vai continuar vendo as ligações, beleza? Então, jovens, só fazendo aquele exercício de sempre relembrar o que a gente já estudou e ver o que a gente vai estudar, né? Segue aí o que a gente viu no livro 1, certo? No capítulo 1, 2, 3 e 4. E aí nesse livro a gente já estudou a regra do octeto, ligações iônicas, e aí a gente viu substâncias e compostos iônicos, suas características, ligações covalentes, e a gente entendeu as substâncias e compostos moleculares, suas características, certo? E por último a gente viu as substâncias metálicas, tá bom? E aí a gente viu quais são essas substâncias metálicas e que elas podem formar ligas metálicas, né? Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos lá. Então, vamos lá, acompanhe os exercícios aí pela apostila. Vamos lá, ó, atividade 1. FUVEST. Ocorrem na natureza elementos que não formam compostos e que sempre se apresentam como espécies monatômicas. A gente falou isso na aula, certo? Quem é essa galera aí que não faz ligação química? São os gases nobres, né? A família dos gases nobres, grupo 18. Tudo bem? Então, o item A é muito fácil. FUVEST aí de segunda fase sendo bem legal com a gente, né? Item B. Qual é a característica de sua estrutura eletrônica? Então, qual característica da distribuição eletrônica dessas substâncias que limita a reatividade química? A gente deu uma olhada lá e a gente viu que na última camada, né, na camada de valência dos gases nobres, o que acontece? Eles têm 8 elétrons, com exceção do hélio, né? Então, a gente pode falar isso como resposta. Essa é a resposta. Tudo bem, jovens? Facinho, exercício 1. Vamos para o próximo. Exercício 2. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, esse átomo que eu não sei quem que é, o número atômico dele é 18, então ele tem 18 elétrons. E aí você pode fazer a distribuição eletrônica, certo? E ver qual que é a camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência. Lembra disso? Se você tiver um elétron na camada de valência, é um metal alcalino. Se você tiver 2 elétrons na camada de valência, é um metal alcalino terroso, né? Metal terroso não existe e ele pode ser um ametal, e daí ele tem que estar ali no grupo P, certo? Nos elementos que acabam na distribuição eletrônica com P. Ou ele pode ser um gás nobre e ter 8 elétrons na sua camada de valência, né? Então, fazendo a distribuição eletrônica, você consegue determinar qual que é esse elemento. Então, ó, fazendo a distribuição eletrônica, a gente percebe que na camada de valência dele, ele tem justamente 8 elétrons. Então, ele é da família 18, alternativa E. Tudo bem? Não é difícil realizar esse exercício, tá bom, jovens? Então, tem que lembra que eu falei, distribuição eletrônica é um degrau importante para você ter bem sedimentado aí na sua cabeça, no seu conhecimento, tá bom? Exercício 3. Esse daqui é mais simples ainda. Ó. Dos compostos a seguir, qual não realiza ligação iônica? Então, eu tenho que analisar essas substâncias todas e ver qual não realiza ligação iônica. Vamos lembrar, ligação iônica. Ela sempre acontece entre um ametal e um metal, certo? Ligação covalente sempre acontece entre ametal e ametal. E por último, a gente viu que as ligações metálicas acontecem entre metal e, aliás, e metal. Ou seja, é isso que a gente vai analisar. As substâncias que realizarem ligações iônicas vão ter essa característica. A covalente é essa e metálica é essa. Então, lembrando disso, fica muito mais fácil da gente resolver, tudo bem? A gente não tem muito trabalho. Então, vamos olhar aí com calma todos esses elementos, aí, todas essas alternativas, né? Essas substâncias. Só deixa eu apagar aqui, tá apagando, pronto. Então, ó, o
que a gente percebe? No item A, a gente tem o sódio. O sódio a gente estudou bastante, a gente sabe que ele faz ligação iônica, né? Então, vamos para o próximo. Magnésio, cloreto de magnésio. Bom, eu tenho um metal e um ametal. Isso é ligação iônica, certo? De novo, aqui no C, eu tenho um metal e um ametal, que é o oxigênio. Isso também é ligação iônica. E no D de dado, eu tenho o hidrogênio, que não é nem metal nem ametal, né, mas ele faz ligação covalente. E eu tenho aqui ó, o cloro, que é um ametal. Tudo bem? Então, opa, esse daqui não faz ligação iônica. Já o item E, eu tenho o sódio, que é um metal, e o oxigênio, que é um ametal. Tudo bem? Então, fazendo essa análise, a gente consegue ver que a resposta correta é o item D, ok? Bem facinho. Vamos só ver algumas coisinhas legais ainda, ó. Perceba aqui comigo. Ele mostra, né, a resolução aí da apostila mostra para vocês que eu formo aqui os meus cátions, né, e os cátions formam, com os cátions e ânions, aliás, meus íons, né, olha eu falando errado aí. Então, os meus íons, né, que eu tenho cátion e ânions, ele forma aí a minha fórmula química, né. Aqui, o magnésio também, ó, olha só. Eu mandei uma lista para vocês fazerem exercício só montando aí, ó, né, como que ficaria a fórmula química, né. Então, tentem realizar essa lista aí para quem quiser treinar, e aí você consegue juntar rapidinho aí, ó. É só pegar aqui, fazer o escorregadorzinho, né? E aí você consegue montar a sua fórmula química bem facinho, tá bom? No caso do D, o item D, que é a resposta, não tem como a gente fazer isso, porque ele não faz ligação iônica, ele faz, na verdade, uma ligação covalente, certo? Então, vamos para o próximo aí. 4. Então, ó, da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio pode resultar a substância de fórmula. Então, qual é a fórmula química, né? Como que você vai fazer isso? Primeiro você tem que saber que tipo de ligação que eles fazem, né? Então, o magnésio. O magnésio ele é um metal da família dos alcalinos terrosos, né? Ele é da família 2A. E o nitrogênio, o nitrogênio é um A metal, certo? Da família 5A. Nossa, professor, como você sabe isso? Porque eu já decorei, porque eu estudei bastante, eu sei. Você que está estudando também já sabe se você está fazendo os exercícios e está vendo, né, a parte teórica bem certinho. Tudo bem? Agora, se você não sabe isso, você deve saber o degrau anterior aí que a gente já estudou também. Outra coisa que você pode saber para descobrir como ele faz a fórmula química é fazer justamente a distribuição eletrônica, porque ele te deu o número atômico, e ver quantos elétrons eu tenho na camada de valência, né? Como eu sei que o magnésio, ele é da família 5A, aliás, desculpa, ele é da família 2A, eu sei que o magnésio ele tem 2 elétrons na camada de valência, portanto ele perde elétrons e forma o íon 2+. Já o nitrogênio é um A-metal, certo? E ele é da família 5A. Se ele é da família 5A, a gente sabe que ele ganha 3 elétrons para ficar estável. Então ele forma um ânion, que é o ânion 3-. Tudo bem? Olha só que interessante, né? A gente tem um metal e um ametal. A gente sabe que eles fazem ligações iônicas. E aí, para a gente fazer a fórmula, é só a gente usar aquela regrinha do escorregadorzinho lá, né? Escreve cátion e ânion sempre nessa ordem, tudo bem, ó? E aí você coloca aqui o cátion e o ânion. 3-. E aí você usa o escorregadorzinho aí, escorrega aqui os números que você vai ter justamente a sua fórmula química, tá bom? Então eu preciso de 3 magnésios para cada 2 nitrogênios, tudo bem? Mg3N2, qual que é a alternativa que fala isso? Opa, alternativa A, tudo bem? Então, ó, se você lembra aí como que monta, se você lembra que tipo de ligação faz, sabendo que o nitrogênio é um ametal e o magnésio é um metal, você já consegue montar rapidinho aí qual que é a resposta, tudo bem? Ó? Quem quiser dar uma lida na resposta da apostila é exatamente isso tudo que eu expliquei para vocês, tudo bem? Aqui na apostila ele não usa as famílias, ele faz justamente pela distribuição eletrônica, tá? Então é um pouquinho mais longo, mas é isso aí. Tudo bem, jovens? Dá uma lidinha, qualquer coisa, vamos para o próximo. Então, jovens, vamos lá, vamos fazer o exercício 5, ele vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, tá? Então acompanhe aí, bem, prestando bastante atenção. O elemento A tem número atômico igual a 6 e o elemento B tem número atômico igual a 8.
A molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos é. Então, se eu pegar o A e juntar com o B, qual vai ser a molécula que eu vou ter, né? A fórmula química que eu vou ter? Então, o que a gente precisa saber? Bom, a gente precisa saber que tipo de ligação eles fazem. Eu sei? Eu não sei. Como que eu vou saber? Eu tenho que saber se eu tenho a metal com metal, a metal com a metal ou metal com metal, certo? Se eu souber isso, eu consigo determinar que tipo de ligação eles fazem. E aí, depois que eu souber o tipo de ligação, eu consigo determinar como que eu vou montar a minha molécula. Então, ó, vamos por partes. Primeiro a gente tem que saber que se eles são ametais, quem que é o que, certo? O A, eu vou fazer aqui no cantinho para a gente ter espaço. O A tem 6, número atômico igual a 6, e o B tem número atômico igual a 8. Fazendo a distribuição eletrônica, jovens, a gente consegue determinar justamente de que família eles pertencem, quantos elétrons tem na última camada, e a gente consegue determinar se eles são ametais ou metais, né? Então, olha só, o A eu tenho 4 elétrons na camada de valência, e o B eu tenho 6 elétrons na camada de valência, tá? Então, ó, 4 elétrons na camada de valência, e o B eu tenho 6 elétrons na camada de valência. O que isso fala pra gente? Bom, agora eu sei que o A ele é um ametal e que o B também é um ametal, certo? Esse cara é da família 4A e esse cara é da família 6A, ok? Então eles fazem ligações, sabendo disso, eu sei que eles fazem ligações covalentes, tudo bem? Agora eu posso tentar montar a minha molécula. O que você vai ter que lembrar? Lembra que eu falei para vocês na aula que tinha uma tabela muito interessante que ajudava bastante a gente a realizar os exercícios. E aquela tabela mostrava que se eu tenho um elemento, né, da família 4A, esse elemento da família 4A ele pode fazer vários tipos de ligação. Ele pode fazer uma ligação, 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações duplas, ele pode fazer 2 ligações duplas, aliás, desculpa, 2 ligações duplas e uma simples. Oh, meu Deus, ele pode fazer 2 simples e uma dupla, certo? Então, olha só, a gente tem vários tipos de ligações que podem ser feitas, tudo bem? Ele pode fazer uma tripla e uma simples também, tá bom? Então, e o pessoal da família 6A? O pessoal da família 6A, ele pode fazer 2 simples ou uma dupla, né? Então, a gente vai ter que usar desse conhecimento para montar a nossa molécula. Vamos dar uma olhada aí, deixa eu apagar e colocar o A e o B aqui para a gente pensar sobre. Então, ó, a gente pode ver o seguinte, que o elemento A ele pode fazer vários tipos de ligação e o elemento B também. O elemento B fica mais fácil porque ele pode fazer ligações simples, né? Ou ele pode fazer uma ligação dupla. Agora, com quem que ele vai fazer uma ligação dupla? Ó, com o elemento A, que pode fazer vários também, mas ele pode fazer uma dupla? Pode. Então aqui ele vai fazer uma ligação dupla com o B. Só que o A ainda precisa fazer mais 2 ligações, ou simples, ou outra dupla, para ele ficar estável, né? Então eu venho aqui e coloco o B. Tudo bem? Agora eu tenho um B fazendo uma ligação dupla e outro B fazendo uma ligação dupla. Esse está estável, esse também. E o A fazendo uma ligação, 2 ligações duplas. Então ele também está estável. Então a minha molécula covalente, ela é AB2, ok? Que é a alternativa D de dado. Nossa, professor, não entendi esse jeito pensando nas ligações. Tem outro jeito de pensar? Tem um jeito que pode ser até mais fácil agora que você está aprendendo, né, ainda. Tem um jeito mais simples. A gente utilizou a distribuição eletrônica aqui, ó, e a gente pode usar justamente ela para nos auxiliar. Lembra daquela representação de Lewis, né? A representação de Lewis pode ajudar a gente agora, ó. Eu vou ter o A aqui e ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E o B tem 6 elétrons na sua camada de valência. Bom, se eu doar 2 elétrons aqui para o B, eu estou fazendo, né, doar não, né, se eu compartilhar 2 elétrons com o B, eu estou fazendo uma ligação dupla aqui com o B, né? Então, o B vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons e o A
6, 7, 8, né? Porque agora ele tem os elétrons do A também. Então ele fica com 8 elétrons, ele fica estável. Mas o elemento A, ele não vai ficar estável, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 apenas. Ele precisa juntar mais elétrons aí, ele precisa justamente de mais 2 elétrons. E de onde que vão vir esses 2 elétrons? Bom, de outro elemento B, né? De outro átomo do elemento B. Então, ó, esse cara também vai ter, esse cara também vai ter 6 elétrons e ele vai fazer esse compartilhamento aqui, ó, uma outra dupla, que é justamente o que a gente acabou de desenhar ali atrás. Tudo bem? Então, esse exercício não é um exercício trivial, tão simples e tão facinho assim de fazer. Tá bom, jovens? Tem que pensar, tem que lembrar dos conhecimentos todos que a gente já viu. Tudo bem? Vou deixar aqui para vocês a resolução da apostila, para vocês darem uma lida aí, caso isso auxilie vocês na resolução, tá? O elemento em questão é o CO2, tá bom? Só para ficar claro, né? Porque afinal de contas, esse cara é o carbono e esse cara é o oxigênio, né? Se você pegar a tabela periódica e ver quem que tem o número atômico igual a 6 e o número atômico igual a 8, é justamente o oxigênio e o carbono, tá bom? Então dá uma lida aí, tenta entender caso a minha explicação não tenha ficado tão clara assim. Ou volta, ou, no pior das hipóteses, se você não entendeu direito, pode me mandar um e-mail que eu te ajudo também, tá bom? Tento explicar de outra maneira. Vamos para o próximo. Exercício 6. O exercício 6, ele é um pouquinho complicado também. Vamos pensar aí, ó. Os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio são reativos e na natureza são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas, ou seja, com 2 átomos, né? Então, por exemplo, cloro 2, O2. E o sódio e o cálcio podem formar substâncias como o cloreto de sódio e o óxido de cálcio. Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre as fórmulas químicas, a ligação química e o estado físico dessas substâncias, respectivamente. Então, para responder esse exercício, você precisa saber sobre ligações químicas, sobre fórmula química e sobre as características das substâncias químicas. Então, você tem bastante coisa para saber, para conseguir ter a habilidade e competência de resolver esse exercício. Então, vamos por partes aí, ó. Primeiro vamos pensar na fórmula química aí de cada um. O A, o oxigênio, ele acabou de falar que eles podem formar moléculas diatômicas. Ok, o oxigênio, O2, está bonitinho aqui. Agora, ele faz ligação iônica, o oxigênio? O oxigênio a gente viu que ele faz ligação dupla com ele mesmo, né? Uma ligação covalente. Então, está incorreto, certo? Vamos para o B. O B é o cloro, né? O gás cloro. Olha só que interessante, o cloro ele faz justamente uma ligação dupla entre, aliás, uma ligação simples entre ele, certo? E ele está justamente, a gente viu que o cloro ele é gasoso, então ele está no estado de gás. Opa, a gente já encontrou a nossa resposta, né? Mas vamos analisar os outros aqui, ó. Cloreto de sódio, a gente já fez bastante do cloreto de sódio aí, já estudou bastante sobre ele, a gente viu justamente que ele junta o cátion com o ânion e forma o NaCl. Então tá, belezinha. É uma ligação iônica, também tá certo, mas as ligações iônicas à temperatura ambiente sempre estão no estado sólido e não no líquido. Tudo bem? Ó? O óxido de cálcio, né, ele é um metal mais um ametal, tudo bem? Então, ele não forma ligação covalente, ele forma ligação iônica. E aqui, ó, eu quero aproveitar para tirar uma dúvida que pode ter surgido de vocês aí durante as aulas, né? Então, a gente fez a regrinha do escorregadorzinho. Desce aqui, desce aqui. Não era para a fórmula do cálcio ser 2 e 2. Por que ela é Ca? Simples, jovens, porque a gente sempre simplifica o máximo possível. Você já aprendeu isso lá na matemática. A gente simplifica tudo, né? Então, se você olhar aqui, eu não posso simplificar. Se eu estou falando que eu tenho 2 cálcios, né? 2 cálcios para 2 oxigênios, não é a mesma coisa de eu falar que eu tenho um cálcio para cada oxigênio? Então, a gente simplifica e aí a fórmula química dele fica CaO, tudo bem? Ou seja, toda vez que você tiver assim, por exemplo, ó,
vou colocar um exemplo geral, né? Toda vez que você tiver esse tipo de coisa, a gente pode simplificar, né? Divide aí pelo menor e simplifica. Então, aqui seria 2 e 1. Tudo bem? Então, sempre a gente simplifica a fórmula química, tá bom, jovens? Exceto quando a gente está falando, né, de ligações covalentes. Aí a gente tem que colocar a quantidade mesmo que a gente consiga simplificar, tá bom? Isso que eu estou explicando de simplificar é sempre para ligações iônicas, ok? Então segue aí a resposta da apostila para você dar uma olhadinha. E a alternativa correta é justamente a que eu falei mesmo, a alternativa B. Vamos para o próximo. Bom, jovens, o exercício 7 aqui vai trazer um conceito novo para a gente que eu espero que vocês entendam, tá? Vamos lá, esse conceito a gente não viu na aula. Então, ó, em sua maioria, as ligações iônicas são formadas por metais e não metais. A força que mantém esses elementos unidos é chamada ligação iônica, cuja natureza, então, ó, grifa toda essa parte que vai falar da natureza das ligações, isso é legal, tá? Cuja natureza é diferente daquela da ligação covalente. Em uma ligação iônica, os átomos estão ligados pela atração de íons com cargas opostas, enquanto uma ligação covalente, os átomos estão ligados por compartilhamento de elétrons, exatamente como a gente estudou em aula, certo? Há, no entanto, uma tênue linha divisória entre ligações covalentes e ligação iônica. Tá? A alternativa que apresenta a substância que apresenta, né? Maior caráter iônico é. E o que é essa história de caráter iônico? Tá? Eu vou simplificar bastante para que você entenda de uma maneira bem simples. Caráter iônico é a diferença de eletronegatividade. Tá? Nossa senhora, negatividade. Não sei mais escrever, é muito difícil escrever com essa canetinha, jovens. Acreditem. Então, ó, isso é caráter iônico. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os elementos, maior vai ser o caráter iônico da ligação. Quanto menor for a diferença de eletronegatividade, menor vai ser o caráter iônico. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, sabendo disso, que é um conceito que a gente não viu na aula, que eu deixei para a gente conversar aqui no exercício, tá? A gente vai resolver essa questão. Qual desses caras, então, possui maior caráter iônico? É só a gente ver quem tem a maior eletronegatividade e quem tem a menor eletronegatividade. A gente já estudou eletronegatividade, você já sabe. Por exemplo, você sabe que o flúor ele tem a maior, né, eletronegatividade da tabela periódica, certo? E o pessoal da família dos alcalinos, né, possui a menor, eles possuem, né, as menores eletronegatividades. Ou seja, se eu juntar um flúor com alguém da família dos alcalinos, eu vou ter um grande caráter iônico, tudo bem? É justamente isso que a gente precisa pensar. E se você olhar as alternativas aqui, ó, o que possui flúor e alguém da família dos alcalinos é justamente o item C, tá bom? Então a resposta é o item C, é o que possui maior caráter iônico, tá? Você pode me perguntar, professor, quem tem menor eletronegatividade, o sódio ou o potássio? O sódio está aqui e o potássio está aqui. O que você vai ter que lembrar? Vai ter que lembrar que a eletronegatividade cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita, com exceção dos gases nobres. Nossa, professor, isso é do capítulo 3 da apostila 1. Sim, eu falei para vocês, a gente precisa dos degraus de conhecimento para a gente avançar o nosso conhecimento. Não adianta nada você querer aprender agora sobre ligações se você não sabe nada sobre as propriedades periódicas dos elementos, tá? Então, tem que lembrar, beleza, jovens? Essa é a alternativa, essa é a resposta correta, tá? Segue aí a resolução da apostila para vocês darem uma lida. Tudo bem? Que é exatamente isso que eu falei. Tentem colocar em ordem crescente de caráter iônico. Pensem nisso, tá bom, jovens? Vamos para o próximo. Bom, jovens, vamos para o último exercício então, que eu vou fazer com vocês nessa aula. Na próxima videoaula eu realizo os próximos desse capítulo, tá? Mas, olha só aqui comigo. Esse exercício ele tem um erro, tá bom? A gente vai tentar entender esse erro e ele tem um novo conceito que eu vou tentar explicar para vocês também. Então tem bastante coisa para a gente falar dele. Olha só,
Diz que é um exercício do Enem, mas eu não encontrei em nenhum acervo do Enem esse exercício. Então, eu já comecei a desconfiar aí da apostila. Mas, vamos dar uma olhada aí, ó. Um químico estava em seu laboratório e recebeu a ordem de organizar todos os compostos, né? Então ele quer organizar todos os compostos da estante do reagentário. Reagentário é uma estante que tem um monte de reagente, jovem, só isso. Para isso, separou os compostos baseado nas etiquetas que o nomeavam. Ao encontrar um pote sem identificação, o qual claramente percebia tratar-se de um composto com capacidade de formar retículo cristalino iônico. Opa, isso daqui você já ouviu. Essa palavrinha aqui você já ouviu. Você sabe que as substâncias que fazem isso, elas são substâncias iônicas. Ou seja, ligações iônicas, certo? Ficou em dúvida de qual composto seria. Ao olhar novamente o reagentário, ou seja, a lista, né, encontrou 5 substâncias que estavam sobrando. Dessas substâncias, a que corresponde ao composto desconhecido é. Então, ó, a gente tem que achar quais as alternativas que tem um ametal ligado a um metal. Afinal de contas, as ligações iônicas têm essa característica. Então, olha só, silício e carbono. Silício e carbono é da família 4A. Os dois fazem ligação covalente, então não é esse daqui, certo? Óxido de alumínio. Opa, esse daqui a gente viu no exemplo da própria apostila, certo? Então, a gente sabe que esse cara aqui faz ligação iônica. Então, opa, tá aí uma das nossas possibilidades, né? Você provavelmente, se tentou fazer sozinho, marcou essa como alternativa, né? Aí, ó, o item C, C6H12O6, essa é a glicose, tá, jovens? E aí, eu só tenho A metais e o hidrogênio, então ele faz ligação covalente, certo? E do outro lado, o D e o E, olha só o D. Bom, o D eu tenho A metais, oxigênio e nitrogênio, e eu tenho um metal, certo? Então, esse metal aqui, ele está fazendo ligação covalente? Será? Então, a gente vai tentar entender o que acontece nessa substância, tá, jovens? O E, ele é o metal, né, é a prata, então não é essa a alternativa, porque ele forma retículo cristalino iônico e não retículo metálico, né, retículo cristalino metálico, e sim iônico. Então, não é a alternativa E. Logo, você pode ficar com a alternativa B como resposta e ficar na dúvida na D, né? Então, jovens, eu vou tentar ajudar vocês aí na D, porque olha só, a resposta que a apostila dá para vocês é a D, tá? Por que que é a D? Então, quando a gente vai analisar essa substância, ela tem um íon, tá? Ela tem um íon, que é um íon composto. E o que que é um íon composto, jovem? É uma molécula composto. É uma molécula, certo? Ou seja, é uma substância molecular que tem carga, tudo bem? Então, olha só, eu tenho nitrogênio aqui no meio junto com os oxigênios em volta. Se você olhar essa estrutura, ela só faz, ó, esquece isso daqui por um momento, só faz ligação covalente aqui, ó, uma dupla e duas simples. Então, olha só, essas ligações simples aqui que o oxigênio está fazendo e essa ligação dupla aqui com o oxigênio vai atribuir para essa molécula um elétron sobrando aí, ó. O meu nitrogênio vai ficar com um elétron a mais. Então ele acaba virando um ânion, tá? A gente vai estudar, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre as substâncias iônicas compostas mais para frente para vocês. Mas então eu tenho um ânion junto de um cátion, certo? E aí essa estrutura aqui, ela se forma a partir de uma interação entre carga positiva e carga negativa, né? Ou positiva e negativa, desenho contrário. Mas então é uma substância iônica, faz ligação iônica. Tudo bem, jovens? Cuidado com isso daí. Porém, ó, a alternativa B também está correta, ok? A alternativa B tem o óxido de alumínio. O óxido de alumínio também faz ligação iônica. Tanto um quanto o outro formam retículos cristalinos. Então, os dois estão errados. Por isso que essa apostila tem um erro e tem um conceito novo aí para vocês, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor numa aula separada só sobre os íons compostos, tudo bem? Como que eles se formam e
por que que a gente vai aprender sobre eles, mas existem vários e vários e vários, a gente vai entender, tá? Aqui nesse caso é o NO3-, tá? É um nitrato, tudo bem? Eu tenho o nitrito também, ó, beleza? Eu tenho o sulfato, fosfato, né? Eu tenho vários tipos de íons compostos, a gente vai estudar bastante sobre eles lá na frente quando a gente for falar de sais, tá bom? O que que são sais? Mas, a princípio, é isso aí. A resposta alternativa D da apostila, mas tanto a D quanto a B de bola estão corretos. Tudo bem, jovens? Não se assustem, tá? Isso daqui é comum, muito, muito, muito comum. A gente vai ver mais pra frente como que funciona isso e por que, né, que a gente vai encontrar bastante sais com essa forma aí. Tá bom, jovens? Bom, é isso. Espero ter ajudado um pouquinho, contribuído aí para a resolução dos exercícios. Na próxima aula eu faço os exercícios que estão faltando, 13, 14, 15, 16, etc. Tá bom, jovens? Muito, muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado. Espero ter ajudado mesmo, mesmo, jovens. Podem mandar e-mail, qualquer coisa, tá? E não deixem, por favor, de assistir os vídeos, realizar as atividades. Vocês não estão em férias, jovens. Infelizmente, a gente está passando por um momento complicado e eu preciso do esforço e empenho de todo mundo, tá bom? Eu estou fazendo a minha parte, eu espero que vocês façam a de vocês, ok? Então, até a próxima aí. Fica aí o meu joinha, que uma hora ele melhora, tá? Prometo. Até mais, jovens. Tchau, tchau.